agradeço a presença de todo mundo, agradeço a Nádia por ter organizado essa palestra e com certeza será sucesso e será gravada na memória da nossa associação. Ok, Nádia? Agradeço a Azaerla essa oportunidade. Eu acho que agora é só o início de muita coisa que a gente pode fazer pela frente. E a Azaerla, principalmente com engenheiros e arquitetos, que eu vou convocar para se sensibilizar com tudo que eu vou mostrar e com tudo que acontece em Tamoios, porque Tamoios é Cabo Frio também, né? Vamos começar. Transforme a Ação é o programa que eu fazia na Jovem TV aqui sobre sustentabilidade, saúde e qualidade de vida. Os 3 que vêm aqui também fazer parte dessa palestra foram no meu programa. José Facuri, Ernesto Galiotto e Mário Flávio. Mas vamos seguir em frente. Primeiro os programas, agora a palestra e depois quem sabe. Bom, gente, Tamoios. O que é Tamoios? Tamoios é consequência de vários crimes ambientais, de problemas fundiários, de anos de desleixo, abandono e falta de compromisso com a legislação que prima para que a cidade tenha mais humanidade, saúde e qualidade de vida. Tamoios, localização de Tamoios. Nós vamos filmar para passar em outros estados do Brasil, não só aqui. Pessoas que nem sabem aonde fica Tamoios. Tamoios, localizada entre Armação dos Búzios, Rio das Ostras, Barra de São João. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio. Num local maravilhoso, que poderia ser maravilhoso, mas não é. Vamos ver por quê? Sim. Uma cidade que cresce sem a constante atuação de profissionais gabaritados para formá-la, como engenheiros, arquitetos e urbanistas, e sem a intervenção adequada dos órgãos competentes, se transforma em um local inadequado e palco de sérios problemas em todos os setores, devido ao desconhecimento da população sobre as leis de uso de solo, zoneamento, salubridade, código de obras, que ninguém obedece lá, desmatamento, entre outras, colocando em risco os atuais moradores e toda uma geração por vir, retirando qualquer possibilidade de uma verdadeira civilização, criando um alarmante comportamento generalizado de ilegalidade, como se isso fosse normal. Com essa facilidade, os espertos e incautos se aproveitam da situação, causando verdadeiros transtornos sociais e ao meio ambiente, com invasões, grilagem e, meus amigos, construções assustadoras, num ritmo cada vez frenético, sem intervenção de arquitetos e engenheiros. Paliativos não são a solução. Agora que os problemas se instalaram e aumentam cada vez mais, só com a compreensão de que temos de intervir com uma maneira mais abrangente, poderemos pelo menos minimizar os grandes estragos urbanos e sociais. Ou então o poder de resiliência vai se exaurir. Por essas e outras, indignada com essa situação, resolvi continuar as palestras. Essa é a 4ª. Essa agora voltada aos profissionais da área de engenharia e arquitetura e aos demais interessados.
para quem não me conhece, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui me expondo? Por que eu estou fazendo essas palestras? Né? Quem é ela? Por quê? Eu sou uma arquiteta e urbanista, natural do Rio de Janeiro, que me apaixonei por Tamoios em 1991, quando eu vim fazer um projeto de um amigo meu no Long Beach, que era lindo. Era assim a minha rua, era assim. Meio ambiente, ela ficou assim, pelada com as árvores. Isso foi em 2012. Foi quando a minha ficha acabou de cair. Eu já estava vendo o que estava acontecendo, mas foi daí para frente que eu resolvi falar, me colocar e defender o meio ambiente. E descobrir um monte de coisas que eu ainda estou descobrindo. Hoje ainda descobri. Primeira parte, vamos falar da história. A história do Brasil. Descobrimento, chacina dos índios Tamoios, por que Tamoios se chama Tamoios, e o primeiro crime ambiental, né, Mário? A extração do pau-brasil, que praticamente se extinguiu. Segunda parte, destruição do meio ambiente, Ernesto Galiotto. Mineração ilegal de areia com a criação das lagoas, o verdadeiro queijo suíço, sem ser na Suíça. Desmatamento contínuo de áreas verdes e extinção de flora e fauna. Grilagem e invasão das terras com ocupações irregulares. Terceira parte, constituição de uma cidade perversa, marginal. Crescimento desordenado e insustentável, loteamentos e construções irregulares sem título de propriedade, atenção, comércio sem alvarás, inexistência de infraestrutura sanitária, criação de milícias, inexistência de atitudes do poder público antiga. Quarta parte, possibilidade de soluções. Não podemos só mostrar os problemas, temos que pensar nas soluções. Quinta parte, projeto Mico-Leão Dourado, Mário Flávio Moreira. E sexta parte final, desenvolvimento sustentável. Vamos lá? Primeira parte. José Facuri. Vou chamar aqui José Facuri, nosso professor, historiador, arte educador da UERJ, diretor, autor e ator. Bem, gente, boa noite. Quando uma pessoa ligada à arte é convidada, né, para estar num debate com técnicos, a gente fica preocupado, né, porque nós trabalhamos muito com a ficção, né, muito com a ficção, e a técnica ela entra para reforçar a expressão da ficção, né? E quando eu cheguei aqui em Cabo Frio, eu me lembro que eu tinha um contato muito profundo com o Márcio Werneck, que era um pesquisador, que muitos estudiosos mais técnicos, no que diz respeito à pesquisa e à história, até como formação acadêmica, o contestavam, porque achavam que ele era um ficcionista e não um pesquisador, né? E ele ia me dizendo coisas, e foi me dizendo, e foi falando, e foi pesquisando, e foi publicando, né? E faleceu. Na medida que o tempo passava, a gente começou a ver uma série de coisas por conta também do estudo. Em 2008, por exemplo, aliás, em 2003, quando começou o movimento em torno do Américo Vespúcio, da construção da feitoria, né, eu me engajei nesse trabalho, junto com a Secretaria de Cultura, no sentido da gente levantar e resgatar o que pudesse, para que a gente pudesse, a partir daí, construir com mais profundidade a memória da cidade. Naquele momento, a gente teve um contato,
2003, aí a gente teve um contato profundo com algumas coisas que a gente teve que pesquisar. Eu me debrucei e fiz um texto teatral que seria para ser reproduzido teatralmente no próprio local da fundação da cidade, que seria no Canto do Forte, onde aconteceriam 3 cenas simultâneas, um exercício mais estudado do que uma invasão pirata que a gente fez lá por volta de 1984, no mesmo local. No mesmo local. E nesse processo a gente teve que estudar, né? Aí entra o lado técnico da dramaturgia. Se você não estudar, você não reproduz a expressão que você quer. E a gente depara com a chacina dos Tamoios. Quando a gente repara e vai buscar uma literatura relacionada à chacina dos Tamoios, a gente começa a ver que não aconteceu só em um local. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, São Vicente fala que foi lá. Historiadores levantam que foi em São Vicente. Depois a gente volta para o Rio de Janeiro, dizem que foi lá também. Inclusive o Eduardo Bueno cita que a entrada do Américo Vespuccio não foi em Cabo Frio, e sim na Ilha do Gato, na Ilha do Governador. E ele tem várias explicações para isso aí. Saquarema também reivindica, historiadores reivindicam que a chacina dos Tamoios foi em Saquarema. Cabo Frio, Arraial do Cabo também. Mas se a gente subir o litoral, a gente vai ver que vários municípios e vários lugares do litoral brasileiro reivindicam a chacina dos Tamoios. A chacina dos Tamoios, na verdade, ela foi uma varredura. Ela foi uma varredura que começa por volta de 1574, o Américo Vespuccio teve, ou apenas escreveu que teve, pode ter sido mais uma ficção, ninguém tem certeza disso, né? Pode ter sido, como ele escreveu sobre as viagens, né? Ele passa a ser o viajante, mas dizem que ele apenas escreveu, e se teve em alguma outra foi com muitos problemas, né? Então é essa história que vem através desta carta feita pelo Américo Vespuccio, situa essa região aqui, mas situa várias, pode ser situados várias, inclusive o próprio Eduardo Bueno cita que foi na Ilha do Gato e na Ilha do Governador, por causa do manancial, por causa dos rios, por causa de ter que voltar a navegar com água, né, por conta da travessia oceânica. Então, essa história toda, ela nos levou a buscar o Márcio Werneck, da ficção dele, que já que a gente estava trabalhando com ficção. Então, foi em Cabo Frio. Para nós, foi em Cabo Frio, até porque existe uma gravura que, invertida, é a boca da barra, né, o que identifica bem essa história aí. Bem, os índios que moravam, que habitavam esse litoral todo, porque a Confederação do Tamoio era uma reunião de várias tribos dessa etnia Tamoio, que vinha lá de São Vicente e vai até o Maranhão, né? Até o Maranhão você vê vestígio dessa cultura Tupinambá Tamoio, né? E eles têm as suas lendas, eles têm as suas construções, têm o seu nomadismo, né? A sua forma de viver, né? O que aconteceu por volta de 1503, identificando a feitoria e identificando a fundação de Cabo Frio, que vai ser já 1615, é que ficou um vácuo na história aí, que a cidade, ou o litoral, começou a ser ocupado por franceses, por holandeses e etc. Né? Franceses e holandeses, que eram tidos como corsários, né? Seriam os piratas, né? Eles ocupavam esse litoral, e essa ocupação vai também de São Vicente até o Maranhão, até o norte, né? Uma ocupação de, vamos dizer, de quase 110 anos, né? Por volta de, quase no final do século, do final de 1680 e tanto, né? Não, 1580 e tanto, é que Portugal resolve
colocar uma frota, né, e dizimar tudo que tivesse macomunado com os corsários. Quem estavam macomunados com corsários, na visão da coroa, eram os índios tamoios, já que no caso nosso aqui, os goitacazes, eles estavam do lado dos portugueses. Então, eles começam essa varredura que vem lá do litoral paulista e vai até o Maranhão. Por isso que todos reivindicam aonde foi, e nós temos que reivindicar que aqui também foi. Já pode ter sido em grande teor no local e menor teor em outro, né, dependendo da macomunação que haveria ali entre o Tupinambá e o invasor, no caso o holandês ou o francês. No caso nosso aqui, foi mais o francês e menos o holandês, mas quando chega lá em Pernambuco, você já vê o holandês também. Quando você chega no Maranhão, você vê também o francês. Então, essa varredura foi a grande destruição da nação Tupinambá-Tamoio. E uma cidade que tem o nome de Tamoios, toda cidade tem que respirar a cultura indígena. Toda cidade tem que respirar, não digo sair trocando, né, as coisas como faz parte do negócio, entre aspas, indígena, mas tendo entendimento daquela cultura, e não tem. Então, a minha oportunidade de falar para vocês é que ela vem muito nesse objetivo, no objetivo sociocultural e educacional. A gente pode fazer o que quiser, a gente pode resolver o problema do meio ambiente, resolver o problema das estradas, da água, da luz, da violência, mas se a gente não fizer um trabalho sociocultural, educacional, através das escolas, através das associações, dos centros culturais, a negação vai existir sempre. E essa negação não pode existir, porque ela não resiste ao que vem de fora. Ela não vai resistir ao destruidor da casuarina, né, que apesar de não ser uma planta nativa, né, australiana, me parece, ela já faz parte da região, né, e outras coisas mais que possam acontecer que vai destruindo o nosso meio ambiente. Então, a minha oportunidade pequena foi nesse nível, dar para vocês um aspecto cultural dessa questão. Eu tenho esse texto, eu tentei várias vezes arrumar patrocinador para que a gente monte ao vivo na Praia do Forte, para que as pessoas conheçam a história, porque eu acho que o teatro, ele ajuda nesse aspecto, né? O teatro não só apresentando, mas apresentando e os profissionais, os professores fazendo um desdobramento pedagógico disso da escola, dentro da escola, vai fazendo com que os alunos comecem a se conscientizar do valor da terra que eles moram. É só isso mesmo. Muito obrigado. Realmente, nós temos um problema social muito grande, porque não tem tamoiense. São pessoas de vários lugares e a gente vai ver como que eles chegaram lá. Bom, vamos ver aqui. O início da destruição também, do pau-brasil. Tá? Bem, vimos a história, a chegada dos portugueses, os tamoios, a chacina dos tamoios, a fuga dos tamoios. E, nesse meio tempo, o que aconteceu? Como que lá o 2º Distrito se formou? O que nós encontramos agora? Tamoios, crescimento desordenado e espontâneo, sem planejamento. E um imenso canteiro de obras irregulares. Vocês estão vendo aí? Meus colegas engenheiros e arquitetos, nenhuma casa dessas tem projeto ou tem licença de obra. Quase nenhuma. A maioria só nos loteamentos ali, e agora, hoje em dia, nem mais. Olha só que absurdo. Como que uma cidade pode ser formada? Fora o que a gente vai ver, como que ela foi formada e por que aquelas lagoas. Vamos em frente. Lagoas artificiais pela retirada de areia sem critério, com ocupações ilegais e
Gente, sujeita a desastres ambientais, o que vai acontecer, o que já está acontecendo com isso, que ninguém se atenta para isso. Situação geográfica com atrativos naturais sem valorização, sendo destruída a pleno vapor, um lugar lindo, onde já se viu um litoral desvalorizado entre Búzios e Rio das Ostras. Cabo Frio, segundo distrito de Cabo Frio. Vamos prestar atenção nesse lugar. Olha, vamos lá. Meio ambiente devastado por especulação imobiliária, queimadas. Vamos chegar lá no final, a gente vai ver destruição do meio ambiente, o mico-leão dourado. Vamos em frente. Bom, agora vamos ver como Tamoio se formou. Dos areais até os dias de hoje. Ernesto Galiotto, ativista e ambientalista, e em 1998 criou o Parque da Preguiça, e no ano seguinte o Espaço Cultural e Ambiental Érico Veríssimo, lá. Eu queria até que você pudesse mostrar primeiro o impacto desses dias aqui, que fiz uma sobrevoada, mostrando como está hoje Tamoio. Agora nós estamos partindo para a decolagem de Cabo Frio, depois do abastecimento, indo rumo a Tamoio, segundo o distrito de Cabo Frio. Chegando aqui no segundo distrito de Cabo Frio, aqui ao nosso lado esquerdo a reserva da Marinha, e aqui só para vocês verem que tem 15 quilômetros de extensão de ocupações, alguma legalizada e outras não. Aqui é uma população que mais cresce da região dos lagos há muitos anos. Estão vendo aqui, 80% não tem título de propriedade. Mas os lagos deixados para trás pelos areieiros e o corredor verde que nós salvamos do Parque da Preguiça está sendo detonado, conforme vocês estão vendo do lado direito aqui embaixo. Ali Nova Califórnia se transformou em nova cidade. Nós estamos partindo agora aqui onde o Rio São João se encontra com o mar, e voltando novamente aqui mais próximo para você sentir de perto como que é um crescimento meio ordenado e mais desordenado. Os lagos que vocês estão vendo aqui era mineração, aquelas ocupações nos corredores do meio está ali, não houve respeito a recuo nenhum. Isso foi todo ocupado na cara de quem devia tomar conta. O Parque da Preguiça está sendo detonado. É o nosso corredor verde que está aqui, com tanto carinho que nós tentamos salvar isso. Não foi possível. Eu, sinceramente, como brasileiro, eu me sinto realmente envergonhado de ver essa situação. E as futuras gerações vão sentir muita falta disso, que será esta área, que deveria ser uma área de um ambiente maravilhoso, mas não é isso que a gente está vendo aqui. É sim uma gula, primeiro das mineradoras e depois dos agressores ao Parque da Preguiça. E nós temos que tomar atitude. Aliás, o Judiciário e o Ministério Público, que sempre foram solicitados e muitos processos abertos, nenhum solucionado até hoje. Então, este é o resultado. Aqui está as imagens. Você falou dos Tamoios. Realmente, quando tu vai ver esse corredor verde estreitinho, era o rio chamado Rio Garguá. Que ele sai dali da reserva da Marinha, que vocês vão ver, que era navegado pelas canoas dos índios mesmo. Ele saiu dali e até entrava no Rio São João por ali. Exatamente. Inclusive, só para vocês vão prestar uma outra atenção agora até o final, para vocês sentirem isso. Quando eu entrei na briga, que foi árdua contra mineradores poderosos e tal, que botaram minha vida em risco e não sei o que, eu denunciei que um cara detonou 11 sítios de sambaquis. Fui eu lá fotografar, não foi outros que foram. Eu fotografei. Mas ele conseguiu
inverteram o papel, quando faço essa testemunha, dizendo que lá não existia nada disso, e que me desculpe o nosso judiciário, que lamentavelmente ele está perdendo ponto cada dia que passa, que protegeu esse cara, e ainda fui processado. Ele disse que eu estaria mentindo. As provas, inclusive com as peças, os acessórios desses índios, estes foram entregues no Rio de Janeiro. Não, ele detonou porque interessava tirar areia, e carregou um caminhão de fim de semana e mandou todo o material embora. É o príncipe de um dos caras mais perigosos da região e que tinha alto poder sobre as nossas administrações. Só por isso eu quero dizer a vocês, porque às vezes conversar ou agir ou pensar, será que é um fato? Não, é fato real. A educação, quando eu construí o Espaço Cultural e Ambiental Érico Veríssimo, inaugurei em 99, inclusive com a presença de Luiz Fernando Veríssimo, que eu fiz uma homenagem ao Érico Veríssimo, pai dele. Passou por ali até hoje em torno de 42 mil pessoas. Das 42 mil, 85% é criança. Várias escolas, não só de lá da região, várias escolas de vários municípios confrontantes. Eu levava eles, fazia palestra, mostrava, porque eu tenho um acervo fotográfico de pelo mínimo 30 mil fotos aéreas, só dali, 30 mil dali. E na época eu já fazia isso e mostrava para eles o que devia ser feito. Havia ainda algumas mineradoras que estavam operando e que eu mostrava para eles, levava para o setor de mineração, para educação, exatamente isso, educação, né? Bom, vai seguindo para ver o trabalho dentro disso, que eu não quero me alongar muito. Nós temos, por exemplo, quando Tamoio disse que quer se emancipar, que é uma questão política, e eu lá discuto com eles que é o seguinte: se vocês são 80% de posse, para não chamar de invasores, e que não gostam de pagar imposto, que moral vocês têm para querer emancipar Tamoio? Não, isso eles vêm lá, pô, Galhoto, você é uma liderança aqui, peraí, mas o que você quer? Não, dá uma força aí que nós vamos se emancipar aqui. Digo, não, senhor, primeiro tu vai pagar teu imposto, vai fazer a escritura do teu terreno para você se tornar um cidadão. É isso. Então, obrigado. É um problema social, quer dizer, quatro vezes problemas. Problema da invasão, do crime ambiental, desmatamento. O Parque da Preguiça tem 1.374.000 metros quadrados. Eu gastei mais de R$1 milhão ao longo dos anos para salvar aquilo. A Justiça tem processo desde 2001, que não foi julgado. E tem um processo do Ministério Público de 2006, chamado Garguá. Eu dei até o nome por causa do rio Garguá, só para não perder a memória do projeto. Você viu a pilha que eu mostrei ali, né? Está lá a pilha que você viu antes. Não funciona. Tamoio é tratado assim, esquece, ele é esquecido, mas o pessoal que está lá também não é merecido de coisas. Eu estou dizendo porque eu fiz o maior sacrifício do mundo para aquilo. As ocupações, só para dizer, quando nós adquirimos a área comprada do Banco do Brasil com escritura, que teve um monte de idiotas, meia dúzia de idiotas em Cabo Frio falando besteira, nós compramos a área, eu, Carlos Alberto Montemor de Belo Horizonte e Pegaitais e René da Metalúrgica de Friburgo, da Stan, compramos no leilão do Banco Brasil, em 93 para 94. E aqui tem um arquiteto que na época eu lancei, você trabalhar na prefeitura, você é sabedor disso, que tudo era escritura. Eu fui chamado de grileiro por mineradores e por maus políticos, pilantras políticos, que se sentiam atingidos porque eles não tinham licença, eles não ganhavam dinheiro dando licença. Eu rasguei mais de 30 licenças, eu rasgava a licença. Bom, então o que acontece com o Tamoio? Solução. Eu acho que
o município deve sim se esticar, mas precisa de um trabalho de mentalidade forte, de relações fortes e querer fazer alguma coisa também. Você tem que chegar lá, bom, peraí, eu vou te dar, vou ajudar, vou melhorar a tua rua, mas como é que eu vou melhorar a tua rua se você não paga o seu imposto? Então eles têm cadastrado, deve ter 35% que lançou a benfeitoria, que não são donos do terreno. Os únicos que são donos, proprietários legítimos, é aqueles que estão naquela direção, desde a Florestinha até lá onde você está. Isso é legal. É o lado direito quem vai. O resto, ninguém tem escritura. Então, o Deus dará. E hoje Tamoio deve ultrapassar 50 mil habitantes. 80. Você até me assustou agora. Bom, aquilo cresce. Talvez seja o lugar que mais cresce da região dos lagos. Teve uma época, a pesquisa do IBGE, há 8 anos atrás, que eu fiz questão, eu fui buscar a pesquisa de tudo que eles tinham feito na região. Cabo Frio que mais tinha crescido, mas era por causa de Tamoio que cresceu 23% num ano. Você já viu alguma coisa crescer 23% no Brasil? Não, né? Então, se falar em termos crimes ambientais, as imagens por si falam. Vocês viram ali. A omissão das autoridades está nas imagens que vocês viram. A vontade de resolver, vocês viram. Porque eu sempre digo, as imagens por si falam. A gente não tem que falar muito. É exatamente assim que funciona. Então, se nós queremos ser cidadãos do bem, e principalmente na questão ambiental, defender os interesses do futuro, nós temos que mudar o nosso modo de ser e de comportamento, tá ok? Era isso que eu queria falar para você. Obrigado. Vocês estão vendo como a coisa é séria? É sério, é muito sério. E é Cabo Frio. Olha só a história, olha só aonde chegamos. Isso aqui são, assim, educação ambiental, né, Galioto? Ali naquela época, lá com o espaço dele. Já educação ambiental, para as crianças entenderem o que é árvore, o que é natureza. O que é, na realidade? É um ecossistema não sustentável. Eu vou ler. O processo de adensamento urbano em Tamoios apresenta impacto diverso na região. Dentre vários aspectos, percebe-se como de relativa importância o desmatamento excessivo pela prática de grilagem, formação de loteamentos ilegais, que vocês viram as imagens por cima, ocupação descontrolada do ponto de vista de gabarito e uso dos lotes. Não temos legislação lá, Luiz Cláudio, não temos legislação. Vocês tiveram uma reunião aqui na terça-feira para falar sobre mais-valia, lá nem licença de obra, lá nada tem. Eu vim pedir socorro, realmente. Questão estética desguarnecida, porque é horroroso, gente. Devido à falta de legislação urbanística, violência gerada pela escassa presença do poder público, formando um ecossistema não sustentável. Isso é do Pedro Moraes de Calvente, que é um arquiteto, faz parte do mestrado dele, da tese do mestrado dele. Bora em frente? Tá? Bom, temos problemas fundiários seríssimos ali. Por isso é que houve essa bagunça. Eu não consigo fazer um projeto numa área que é posse, só numa área que é escritura. Então, resumindo, ninguém procura um engenheiro e arquiteto para fazer um projeto numa área de posse, num terreno que não tem escritura, porque até a prefeitura não aceita, não é? Não tem como. Então, todo mundo faz o que quer. À la volonté, à la volonté. E olha só o que chega. Aonde chegamos? Bom, olha só. Isso são teses, nossas teses urbanas, de que a cidade
é um organismo vivo, não é uma coisa estática. Tem alma, tem corpo, tem caráter, tem personalidade. Por isso que Tamoios virou uma cidade malvada. Exatamente, a egrégora que se formou em Tamoios, eu sinto isso. Eu morando lá, já tentei ir embora de lá 3 vezes, não consegui, o lugar me chamou de volta, talvez porque eu tivesse que estar aqui, levantando essa bandeira aqui junto com vocês, pedindo ajuda dos meus colegas, queridos colegas. Tá, olha só, estudos comprovam que a cidade possui personalidade e caráter. Francesco di Giorgio Martini, arquiteto, engenheiro, pintor, escultor italiano do século XV, postulava que a cidade possuía a razão, a medida e a forma do corpo humano. Bom, nosso Leonardo da Vinci, do século XVI, cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, músico, ele instaurava que o procedimento, ele estabelecia analogias entre a circulação sanguínea e o movimento da cidade. Que conclusão nós chegamos? Tamoios está doente. Tamoios está doente. A circulação de Tamoios está doente. Cabo Frio tem um órgão doente. Como que Cabo Frio vai resolver esse problema? O seu corpo tem que estar todo saudável, do seu fio de cabelo até o seu dedão do pé. Tamoios é Cabo Frio. Vamos curar essa parte do corpo que eu não sei dizer qual é. Vamos curar, porque senão Cabo Frio toda fica doente. E o urbanismo tem recorrido à biologia para explicitar suas análises e técnicas de ação. Analogias entre a cidade e os organismos vivos marcam procedimentos do urbanismo desde seu início e persistem até os dias de hoje, ou seja, as cidades têm o seu próprio DNA. Estou resumindo bastante, só para a gente sentir que nós somos células. Nós somos células, células do bem ou células do mal. E para se mudar uma mentalidade de uma cidade, a gente precisa mudar o cenário. A gente não pode ter uma população com uma mentalidade num cenário desse tipo, porque não combina. Vamos mudar o cenário? Olha aí nossa canetinha aqui, ó, agindo. Não, então tá, com a mudança do cenário, muda-se todo um comportamento. Nós sabemos disso, é a psicologia. A gente aprende isso e a gente vê isso. Vamos lá para a 4ª parte. E tá, então o que a gente precisa? Quem está doente procura quem? Médico. Medicina urbana. Precisamos disso, de uma atitude de médicos urbanos. Então, nós temos as odes. Agora a gente vai começar a chegar no outro estágio extremamente atual e do futuro. Nós temos todas as odes aqui, que é a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento. Sim, vocês sabem que lá não tem esgotamento sanitário, lá é fossa, fio de sumidouro, para quem faz direitinho, e para quem não faz, joga na rua ou joga nas lagoas. E ainda faz fossa, filtro, sumidouro errado. Tá? E temos todas essas odes, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nenhum desses se obedece lá. Será que aqui está? Aqui sim. Algumas coisas, mas nós temos que atentar para isso. Esse é o futuro. Bora lá, que nós temos ainda muito pela frente. Tentativa de participação da população, as outras palestras, foi uma tentativa de participação da população com movimentos para ativar mais consciência, uma sociedade civil organizada, como o Facuri falou, mas ninguém liga para isso. Eu lá sou considerada maluca, a louca. Ela é doida. O que ela quer nesse lugar aqui? Esse lugar é Tamoios. Né? Vamos lá.
Vou mostrar para vocês só os movimentos que eu quis implantar lá, mas que eu não consegui, mas que não desisti. Por isso que eu estou aqui. Olha só, o primeiro movimento de revitalização da Orla de Unamar. Uma orla maravilhosa, linda, olhando para o mar. Você olha para as construções, você leva um choque horrorosa. Nenhuma casa dessas tem projeto, tem licença de obra, ou tem habite-se, ou qualquer outra coisa que se preze. Segundo movimento, novas árvores por aí. Lá eles só querem tirar, ninguém quer plantar. Terceiro movimento, vamos cuidar do nosso lixo. Lixo. Teve uma época que tinha lixo na estrada, lixo nas ruas, lixo dentro da sua casa, lixo no jardim, lixo em tudo que é lugar. Hoje a gente trata do lixo de uma outra forma, sustentável, mas nem isso. Quarto movimento, rodovia mais humana, eu comecei a ver agora algumas coisas, está começando a mudar devagarzinho. Já tem os sinais, já tem os guardinhas, mas é agora. Quinto movimento, infraestrutura de esgotamento sanitário. Vamos continuar assim? O solo vai ficar saturado. O que a gente vai fazer? Todo mundo jogando ou na lagoa ou no solo e aumentando a população. Olha o perigo, vamos atentar para isso. O que vai acontecer? Bora lá? Estou resumindo. Projeto Ecovida, movimento de educação ambiental, porque ninguém respeita o meio ambiente. Nós vamos chegar agora na última parte, justamente para isso que é do Parque Mico-Leão Dourado. Educação ambiental. Árvore não dá dinheiro. Para que árvore? É o que falam. Sétimo movimento. Esse a gente vai ver agora. Esse já está acontecendo, que é o movimento. Esse movimento meu já é antigo. Já tem uns 3 anos isso. Tá, o movimento Cria Parques, com a Secretaria de Meio Ambiente. As aulas. Olha lá o que o Galhoto fazia ali no parque. As aulas no parque. Oitavo movimento, mais educação, menos confusão. O povo não tem educação nenhuma. Nenhuma. Nono movimento, saúde e qualidade de vida. Prevenção é a solução. Tudo isso faz a pessoa ficar doente. É um local de pessoas doentes. O posto de saúde vive assim, ó. 10º movimento. Vamos plantar o nosso alimento. Nós temos terras à beça ali. Tem que parar esses loteamentos irregulares. Vocês viram? Em cima, se expandindo. Como é que a gente dá um stop nisso? Como é que pode se aproveitar de uma maneira sustentável? Essas terras, já pensou? Ali, plantações, hortas orgânicas, distribuição para os hortifrutis. É um local que tem potencial, mas nada acontece. Bora lá? 11º movimento, vamos cuidar dos nossos monumentos. Nós temos um lá que está caindo aos pedaços. Facuri, você conhece bem. Galhoto conhece bem, Flávio, todo mundo. Está caindo. Está caindo, gente, uma riqueza, um tesouro. Todo o tesouro de Tamoios está sendo destruído. 12º movimento, agora, legalização e organização é valorização. Sem legalização, nada vai para frente. E nós temos um plano diretor. Cadê esse plano diretor? É secreto. Isso eu quero saber. E eu quero participar desse plano diretor de Tamoios. Vamos ver. E 13º movimento, energias renováveis, placas solares. E não vou nem falar o que acontece ali, em termos de Enel. Bora em frente? Bom, vamos à quinta parte agora. Reserva Mico-Leão Dourado. Agora o Parque da Preguiça, que era ali, nós temos essa parte de mata que sobrou e que também está sendo destruída. Também eles estão lutando muito para conservar.
com esse projeto do Parque Mico-Leão Dourado. E o projeto do Parque Mico-Leão Dourado, vamos chamar aqui o nosso coordenador do meio ambiente, que é o Mário Flávio Moreira, para falar sobre isso. Vou falar aqui especificamente da área que a gente tem hoje, oficialmente criada, que é o Parque do Mico-Leão, né? É uma área de 645 hectares, que abriga ali a espécie bandeira, que é o mico-leão, mas a importância daquele ecossistema é fundamental, ele é um pulmão para aquela região, porque ali você tem espécies endêmicas, né, de arborização, de fauna, flora, e aquilo ali é uma mata de baixada, da Baixada Litorânea, né? Você tem o manguezal do Rio São João ali, que ainda tem uma área boa ainda, que dá para se preservar, né? De um lado Cabo Frio, do outro Casimiro, e você tem a APA federal, né, da Bacia do São João, uma unidade federal criada em 2010, que abarca ali boa parte, ali faz a sobreposição com o parque, o parque foi criado em 97, né, Diego? Diego é o nosso biólogo, que é o chefe da unidade hoje, criado em 97, em 2006 ele foi por um decreto regulamentado, né? Quase que foi extinto o parque, mas o Ministério Público obrigou a prefeitura à época a regulamentar o parque, ele foi regulamentado, mas ele não tem, né, como toda unidade de conservação, condição sine qua non para funcionar uma unidade de conservação é ter o seu conselho gestor e o seu plano de manejo. Então, nós, quando entramos aqui na prefeitura, né, final de julho do ano passado, né, eu conversei com o doutor Adriano, falei, Adriano, a gente tem que revitalizar as duas unidades nossas aí, são os dois parques, o Dormitório das Garças, todo mundo está aqui do lado, né, foi totalmente depredado ali, queimado, e a gente está viabilizando também para abrir, e lá em Tamoios, o Parque do Mico, porque ele tem uma pressão antrópica gigantesca ali, como na imagem você viu, de um lado a pressão, de outro o areal ali, e o parque no meio, né? E a gente conseguiu identificar ali, né, pessoas, atores sociais ali que moram ali e precisam daquela área ali para sobreviver até, né? E porque a pressão hoje ali que toma conta é o tráfico. Isso é uma coisa importante, que a atuação não é fácil. O poder público não está sendo omisso. Nós temos uma atuação forte ali com a fundiária. A gente 2 vezes por semana está atuando lá. Nós temos lá um corpo que eu coloquei um pessoal para guerreiro mesmo ali, o Anderson e a equipe dele lá, né? Todo dia eles estão lá fazendo apreensões. E a gente só entra lá com polícia hoje. Nós temos lá na nossa coordenadoria de meio ambiente e fundiária 6 policiais, exatamente para isso. Já fomos ameaçados lá diversas vezes, até tiro em cima a gente já levou, e não desanima. Então a gente está resgatando o Conselho do Parque, criando por lei os 2 conselhos, porque o conselho tem que ser criado por lei, e depois instituir. Já fizemos lá a audiência pública, e estamos na 4ª reunião de criação do Conselho do Parque, né? A Zé Erla tem um assento lá, internet, então tem vários atores lá com assento no Conselho do Parque, e o plano de manejo já está praticamente pronto. A gente precisa adequar algumas questões em paralelo a isso, né? O Diego fez a tese de mestrado dele lá no parque, e a gente vai aproveitar que isso vai servir 90% para fazer do que o plano de manejo precisa, já está levantado com os dados da tese do Diego, que é recente. Nós vamos, então, resgatar isso aí, fazer o plano de manejo, e aí, com esse instrumento na mão, a gente pode pleitear recursos a fundo perdido. Temos a sede do parque, isso já é importante, isso aí, já foi muito ativa lá a sede. Esse é o desenho do parque. Aquela gleba 1, ela está no parque, mas ela está toda ocupada. É um núcleo consolidado ali dentro, que o plano de manejo vai até recomendar depois que você até exclua esse núcleo. O restante tudo é loteamento. Ó. Isso é tudo, o parque é um loteamento, é o centro hípico.
Então, os proprietários eles estão numa ação judicial com a prefeitura até hoje, para receber isso aí, né? E é o grande problema das nossas unidades de conservação no Brasil. Itatiaia é o parque mais antigo, aí tem 90 anos, e você tem fazendas ali dentro, hotel, porque não foi feita a regularização fundiária. Então, existe, de fato, essa pressão violenta lá, não só por uma questão social, mas uma questão de lucro. Então, a fundiária, para vocês terem uma ideia, já mapeou lá, o Ricardo é um cara muito atuante, Ricardo Sampaio, ele tem mapeado, junto com a Polícia Federal, fizemos uma ação lá, 9 invasores, que essas invasões são todas orquestradas, né? Então, a gente tem que pegar o invasor, o cara que promove, não o cara que comprou lá. Então, né, isso aí é um problema que a gente enfrenta lá em Tamoios, mas ali você tem uma família grande, catalogada de micos ainda, você tem espécies emblemáticas da Mata Atlântica, e isso tudo está catalogado no plano de manejo. A nossa proposta já está efetivamente agora para criar virar lei, a criação do conselho, depois a nomeação dos atores lá que vão compor o conselho. Está aí, ó, a área do parque, ela sobrepõe com a APA do São João também, por isso que a Polícia Federal atua ali, porque a APA é federal, então quando a gente tem alguma ação dentro da APA que pega o parque, a gente vai junto. E essa área toda aqui, a Abanés está ali no meio, né, o Diego? Onde está ela? Aqui assim, né? Essa clareira aí, né? A federal é amarela. É a sobreposição. A federal é amarela. A gestão de lá dos... Não, a polícia é em Macaé. Atua porque a gente faz ação junto. Entendeu? Então, tem uma área federal tombada, né? Só que a APA ela é uma unidade de proteção sustentável. Pode construir em algumas áreas, parcelamento do solo. Agora, os parques não podem nada. Então, essa é a configuração hoje que a gente tem lá. Isso é um pulmão ali para Tamoios. E só a participação de todos os atores a gente vai conseguir segurar essa área aí, né? Oficialmente, a gente está cadastrando agora no ICMS verde do município, que não eram cadastrados as 2 unidades, né? O parque lá, que o Galhoto preserva, infelizmente, ele não pode contar como uma unidade oficial, porque ali talvez uma RPPN, né, Galhoto? Se tivesse criado uma reserva particular, é a única forma ali. Enfim, esse é o retrato ali, e a gente está tentando resgatar isso e tentar, de alguma forma, deixar o conselho, porque só o conselho criado e operante, o dormitório das Garças estava funcionando, fazia educação ambiental ali direto, é uma unidade totalmente... a Anne Kelly, daí, a arquiteta que projetou lá o dormitório das Garças, a parte estrutural, estava pronta. Hoje, acabou, virou sucata. Fizeram uma coisa ruim para a unidade, que foi colocar o PAN dentro do auditório de educação ambiental. Então, se tivesse o conselho criado naquela época, o conselho ia dar continuidade, porque o prefeito é efêmero, está aqui, um faz, outro acaba. Eu venho dessa área aí de consórcio, de bacia, e a gente, na região, mal ou bem, tem um aterro sanitário regional, porque se fosse dos municípios já tinha virado lixão. Enfim, tem situações que o município não adianta tocar porque acaba. Infelizmente, que essa política do Brasil é péssima, né? Era isso, ô Nádia. Por favor, Diego. Rápido. Boa noite. Só para a gente não se estender, são algumas intervenções que a gente quer fazer na área. E a gente pode finalizar da gravação, mas a gente poderia falar sobre isso muito, porque é um prazer gigante discutir esse assunto, discutir intervenções nessa área, é poder dar resposta a 20, 30 anos de demanda. Essa área vai fazer 30 anos de demandas que não foram atendidas. E hoje, a gente conseguir... Dando uma ideia do que é os Tá legal. Quando a gente vê essa imagem colorida assim, a gente fica confuso. Retrocede umazinha aí.
Quando a gente vê essa imagem aqui, a gente tem que entender que o que está em vermelho é o que está no decreto de 2006. Esse é o parque. E essas linhas vermelhas, elas não são à toa. Ele não tem esse formato todo tortuoso à toa. Esse decreto foi feito para preservar o que nós ainda tínhamos em 2006. Ele teve que ser desse jeito porque teve que excluir uma área que já não podia mais fazer parte. Aquela área densamente ocupada ali, ela não faz parte do parque. Ela faz parte da APA Federal do Rio São João. E ela faz parte da APA porque, infelizmente, não havia mais mata ali. Não há mais nada ali que pudesse ser feito. Desde 97 até 2006, o resultado é aquele. E a gente já pode concluir que, se nada for feito, aquele é o resultado que você vai ter em todo aquele polígono. Se você observar esse denso processo aqui, esse desenho, ele vai se estender por toda essa paisagem, ele vai massacrar aquilo tudo, isso é inegável. Então, se nós temos uma área verde ali, e como o Mário falou, e como as pessoas colocaram aqui, que há propostas, e nós trabalhamos com isso, a gente trabalha com possibilidades, a gente sabe que tem uma área importante ali, e ela vem sendo agredida há muito tempo, e há muitas pessoas que já se debruçaram sobre ela. Teve pessoas que já desistiram, mas nós não vamos desistir dessa área, e quando a gente vê essa imagem toda colorida, são zonas de intervenção que a gente quer fazer. As zonas vermelhas, a gente precisa dar uma atenção urgente, as laranjas, elas vão ser áreas que precisam secundariamente ser vistas, e aqueles pontos tracejados, em branco, dá para perceber, são áreas que têm que ser fechadas. Aqueles arruamentos, eles não são necessários e eles só estão ali para o ilícito, né? Porque azul é uma área que faz parte da APA Federal do Rio São João, e a gente quer ampliar os limites. Isso. Aquela área ali, junto com o Parque da Preguiça, é o único remanescente verde em toda essa paisagem. Não há mais nada que você possa agregar ao parque. Então, num primeiro momento, a gente gostaria de agregar aquela parte para tornar o parque de 645 hectares para uma área ainda maior. Mas a gente vai fazer isso aos poucos. Primeiro a gente vai cuidar do que a gente tem, e depois as nossas ambições, elas vão sendo estendidas. Mas as nossas ambições são para preservar essa área verde, e tudo isso aqui é para Tamoios. O primeiro distrito vai só ficar feliz, mas o segundo distrito é tudo deles. Essa área aqui é de quem mora lá. E se as pessoas ainda não a valorizam, elas vão descobrir que isso aqui é um tesouro. Essa área aqui é deles. Nós não vamos levar isso para cá. O dormitório das Garças está no primeiro distrito, mas essa área está lá. E quando os moradores perceberem que eles têm na mão, e essa área vai receber o que ela merece. Terminar, tá? As consequências desse parque. O que é? Um espaço diferenciado que pode iniciar uma outra mentalidade no local. Olha só, surgindo ali uma célula do bem, não uma quimioterapia, porque na realidade aquilo ali é um câncer enorme. Vamos lá? Tá nas trilhas do mico, vamos chegar lá, vamos rápido. Todo mundo quer ir para casa, centro de educação ambiental e salas verdes. Vamos aguardar que isso vai acontecer e precisa acontecer. Vamos lá, vamos para a sexta parte. Bota a musiquinha para ficar gostoso. Então, vamos aliviar aqui o ambiente, porque a gente volta para casa e a gente vai se reunir. Gente, então, o que é isso? O futuro, o que é? Desenvolvimento sustentável. Meio ambiente em foco, saúde, qualidade de vida. É isso que a gente está caminhando. Galeoto, a gente veio tudo que aconteceu, os areais, aquele terror, aquela coisa toda, os loteadores, a criação dessa cidade perversa. Mas vamos agir, tá? Estou provocando. Eu vim aqui para provocar. Bora? O mundo todo em ritmo de transformação, tá? Vamos aderir
antes que seja tarde demais. Nós estamos vivendo um momento da história sem precedentes, são as mudanças climáticas aí. Fora que a gente viu assim um pedacinho, olha o mundo todo, olha também o Brasil, olha o Ministério do Meio Ambiente, o que está acontecendo, olha a COP de Paris, olha a COP que ia ser no Brasil agora, mas vai ser no Chile. A gente está vendo coisas muito maiores, nós estamos cuidando de um pedacinho, mas o mundo está aí pedindo socorro. Se a gente cuidar do nosso pedaço, já é uma grande coisa, né? Bora? Isso, a terra aí pegando fogo, bora? Pode passar, tá? A cúpula da ação climática 2019, e vou tentar ir. Depois eu tenho novidades para contar para vocês. Hoje ainda não. Os impactos. Nós tivemos agora a Assembleia Geral sobre o Clima em Nairobi, foi agora em março. Foi maravilhoso, foi gente do mundo inteiro. Nós temos mais de 200 países aí virados nisso. Nós temos apoio agora para isso tudo. Não estamos sozinhos. Bora? Da urgência de um diagnóstico com tratamento, educação, consciência e atitude. Foi isso que vimos desde que Facuri veio aqui, Galiotto, Mário Flávio, todo mundo discutindo. É isso que a gente precisa, tá? Por menor que seja a nossa ação, tudo agradece. A natureza agradece, que sem ela a gente não vive, sem água a gente não vive, sem natureza a gente não vive. Tá? Eu vou só ler isso para a gente acabar, tá? Em um cenário de crise ambiental sem precedente na história, somos todos instigados a corrigir a rota na direção de um modelo de gestão público e privado mais eficiente, com certificação e selagem, que promova a produção mais limpa e consumo consciente. Tal atitude abre novas perspectivas de negócios para quem acompanha a evolução dos acontecimentos nas negociações do clima, na definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente viu ali da ONU, e na mudança de cultura em favor de um estilo de vida mais saudável e sustentável. Há um mundo novo em gestação. Você está preparado para ele? Se você tiver, vamos em frente. E acabou, gente. É isso aí.